Olá a todos, eu sou o John, professor de Geografia, e vamos dar início à nossa segunda videoaula. Vai ser uma continuação do assunto de Geologia. Na aula passada eu falei sobre a estrutura e a formação da Terra, e hoje a gente vai se aprofundar sobre o assunto de placas tectônicas e deriva continental. Eu já falei um pouco desse assunto na aula passada, então quem não assistiu a videoaula passada, ela já está disponível no canal do YouTube do Pré. Então dê uma olhada lá para vocês entenderem melhor essa videoaula aqui. Então, o assunto de geologia vai ser 3 videoaulas. Essa é a segunda. A próxima eu irei falar sobre tipos de rochas e suas formações e os períodos, as eras geológicas do nosso planeta. Então, vamos começar. Então, na aula passada, eu falei a vocês que a nossa crosta terrestre, que também é chamada de litosfera, ela é dividida em placas tectônicas, que essas placas tectônicas elas estão sempre se movendo ou separando ou colidindo, mas elas estão sempre em movimentação, e que essa movimentação é em função das correntes de convecção que existem no manto. Então, o manto é como se fosse um rio pastoso de magma e onde as placas tectônicas estão em cima. Essa movimentação do manto é que movimenta as placas tectônicas. Na aula anterior, eu falei um pouco melhor sobre isso. Então, as placas tectônicas são partes da nossa crosta terrestre e existem várias placas tectônicas no nosso planeta, né? Então vamos para o próximo slide. Então, por que seria importante estudar essa movimentação de placas tectônicas? O contato e a separação, o choque e a separação das placas tectônicas, elas geram terremotos, tsunamis e uma intensa atividade vulcânica. E também geram estruturas geológicas a partir de cada tipo de movimentação. Então, só uma coisa que pode cair em vestibulares é relacionar terremotos, tsunamis com os locais de borda das placas tectônicas. Por quê? Esses locais de borda das placas tectônicas é onde está o contato de uma placa tectônica com outra. Então, quando a gente vê no mapa, todas essas regiões em vermelho são áreas de borda de placas tectônicas. E essas áreas são as áreas de maior atividade sísmica, onde tem terremotos, vulcanismo e tsunamis. Então, são áreas muito instáveis e esses fenômenos causam muitos danos à sociedade. Então, toda vez que você vê alguma questão sobre terremotos, sempre associe terremotos à movimentação de placas tectônicas. Então, todas as áreas de movimentação que estão na borda das placas tectônicas são áreas de instabilidade tectônica. Então, ocorrem com muita frequência terremotos. E tsunamis, que são a consequência do terremoto. Eles ocorrem com bastante frequência nessas áreas. E se você comparar o mapa anterior com esse mapa que eu estou mostrando aqui, você vai ver que todos os locais de borda são os locais de maior atividade sísmica. Quer dizer, ocorrem mais terremotos, atividades vulcânicas e tsunamis. Como eu já falei, as placas tectônicas estão se movimentando. Então, existem 3 tipos principais de movimentação de placa, que é o que está aqui no slide. Então, existem os movimentos divergentes, é quando uma placa se separa da outra, elas estão se separando. É o caso da placa sul-americana com a placa africana.
elas estão se separando. Então, sempre lembre desses nomes: movimento divergente de placas. Então, as placas estão se separando. Que quando cai em vestibular esse assunto, eles sempre vão falar de movimento divergente, o movimento convergente, quando as duas placas estão se encontrando, elas estão se chocando, e o movimento transformante, quando as placas estão, como eu posso dizer, deslizando uma de lado da outra, nem se chocando, nem se separando, elas estão meio que se deslizando lateralmente. Quando cair no vestibular questões sobre tectônica de placas, podem cair com esse nome. Elas não vão dizer que as placas estão se separando. Elas vão dizer que as placas estão fazendo um movimento divergente. Divergente é se separar. Então, lembre desses nomes e eu vou mostrar agora um slide falando de o que cada movimento desse faz. O importante agora é saber que todos esses movimentos, divergente, convergente e transformante, causam terremotos e atividades vulcânicas. Podem causar terremotos e atividades vulcânicas. Então, todo o tipo de movimentação de placa pode causar um tremor. Claro que é mais, como posso dizer, comum em movimentos convergentes, onde as placas estão se chocando, mas em todos esses tipos de movimentação podem ocorrer terremotos. Eu vou falar agora um slide de cada tipo de movimento desse, porque cada tipo desse movimento gera uma estrutura geológica e no relevo diferente. E isso é importante de se entender. Então, o primeiro movimento é o movimento divergente, que é o afastamento das placas tectônicas. Quando esse afastamento ocorre, abre um espaço para o magma que está no manto sair. E isso vai gerar atividades vulcânicas e também vai formar uma coisa que chamamos de dorsais oceânicas, meso-oceânicas. São cadeias de montanhas submersas no oceano. Por que isso ocorre? Eu vou falar melhor isso na próxima aula sobre rochas, mas o magma, quando ele vai para a superfície e ele endurece, ele se transforma em uma rocha. Então, a rocha é o magma solidificado. Então, quando existe esse movimento divergente e o magma ele sai do manto, ele sobe e sai da crosta, ele ao atingir a atmosfera ou o oceano, ele vai se transformar em rocha. Então, a partir desse movimento divergente, o magma vai saindo, vai se solidificando, se transformando em rocha e vai formando cadeias de montanhas submersas embaixo do mar, da água, né? Então, essa separação de movimentação divergente é o que vai formar cordilheiras meso-oceânicas ou dorsais meso-oceânicas. Eu vou dar um exemplo agora da dorsal oceânica mais famosa para a gente, que é a dorsal meso-oceânica do Atlântico. Nessa exemplo, na imagem, a gente vê como fosse o mapa mundi sem a água, como fosse por baixo da água. E a gente vê ali a América do Sul e a África. Essas duas placas estão fazendo um movimento divergente. Elas estão se separando uma da outra. Então, todo o magma que sai do manto com essa separação, ele vai para entra em contato com o oceano, com o fundo do oceano, ele se solidifica e forma essas cadeias de montanha. Isso é um processo rápido, como eu disse a vocês, há 200 milhões de anos que se começou a separação da América do Sul com a África. E essa cordilheira montanhosa, submersa, ela se formou a partir de que começou a separação.
Pronto. E aqui vemos mais um exemplo dessa movimentação divergente de placas tectônicas, da separação de placas tectônicas. Aí a gente vê um exemplo da Península Arábica e o continente africano. Se você não conhecer bem a localização deles no mapa, o mapa mundi ali indica onde essa área está. Então, você consegue ver na imagem que essa parte da placa arábica está se separando da placa africana. E você vê que meio que o continente ele foi arrancado. Isso não é atual, é de alguns milhões de anos, mas provavelmente daqui a alguns centenas de anos essa separação da Península Arábica com o continente africano vai ser total, né? Então a gente consegue ver as setas indicam a movimentação das placas. Uma está indo para o lado e outra está indo para o outro. E isso meio que rasgou uma parte do continente e fez ele se separar. Esse é um exemplo bem legal, porque você consegue ver bem que essa parte da Península Arábica se encaixava no continente africano. Então, esse exemplo, você consegue ver bem claramente essa movimentação divergente atuando, né? E assim que os continentes vão se separando, né? Automaticamente a água do oceano ela vai entrando nessas regiões, né, que foram se separando, porque a água ela vai sempre para o local mais baixo. Então, nessa região, quando o continente já vai começando a se separar, já vai entrando a água do oceano e já vai ou formando um novo oceano ou formando um mar. Então, mais na frente eu vou, nas outras aulas, explicar a diferença de oceano e mar, mas eu acho que não vem ao caso aqui. É só um exemplo para vocês verem como essa movimentação divergente atua. Então, continuando os tipos de movimento de placas tectônicas, a gente vai falar do movimento convergente, que é quando uma placa se choca com a outra. Elas estão no movimento de encontro, de colisão. Então, quando isso acontece, se for uma placa continental, a que forma o continente, com a placa oceânica, como a gente vê na imagem, a placa oceânica, por ter uma densidade maior, ela vai afundar, como posso dizer, para baixo da placa continental. Uma parte dessa placa oceânica, ela vai afundar no manto e vai começar a ser destruída e derretida e vai voltar a ser magma. Quando isso acontece, chamamos de subducção da placa oceânica. Toda vez que você escutar essa palavra, lembre que isso ocorre no movimento convergente de placas tectônicas, quando temos uma placa oceânica e uma placa continental. Então, isso vai formar cordilheiras de montanhas, né? Então, as mais famosas são os Andes, o Himalaia e os Alpes. Então, o movimento convergente das placas tectônicas vão formar no continente cordilheiras de montanhas. Então, quando ocorre essa subducção, a placa oceânica vai para baixo da placa continental, meio que o relevo dobra. Então, essas cordilheiras também são chamadas de dobramentos, geralmente dobramentos modernos. E um exemplo desses dobramentos modernos são os Andes, os Alpes, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira dos Alpes e o Himalaia. Então, toda vez que você tiver
vendo uma questão de vestibular e tiver a palavra escrita dobramentos modernos, que às vezes aparecem em vestibulares, lembre que isso são as cordilheiras de montanhas dos Andes, do Himalaia e os Alpes. E por que modernos? Porque começaram a se formar em torno de há 200 milhões de anos atrás. Então, dentro do tempo geológico, 200 milhões de anos é moderno, é recente. Então, essas são as cordilheiras mais recentes do planeta, que são a Cordilheira do Himalaia, os Andes e os Alpes. Então, só para isso pode cair e vocês se ligarem que dobramento moderno são essas cordilheiras e que são formadas pelo movimento convergente, o choque de placas tectônicas. Essas regiões de movimento convergente também possuem atividades tectônicas muito intensas. O exemplo aí do Chile, da Argentina, que estão nas cordilheiras dos Andes. Essa cordilheira dos Andes ela foi formada pelo choque da placa sul-americana com a placa de Nazca oceânica. No próximo exemplo, no próximo slide, eu vou mostrar um exemplo. Então, toda vez, movimento convergente vai formar essas cordilheiras. Isso no continente. No oceano, essa movimentação, quando a placa oceânica descer para baixo da placa continental, vai formar uma fossa abissal. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da Fossa das Marianas, que está no Pacífico. Essas fossas abissais são os pontos de maior profundidade no planeta e são formados por esse movimento convergente de placas tectônicas. Então, sempre associe as cordilheiras de montanhas e as fossas abissais ao movimento convergente de placas tectônicas, o choque de placas tectônicas. E aqui a gente vê um exemplo que é o mais próximo que a gente tem aqui no Brasil, que é a Cordilheira dos Andes, né? Então você consegue ver aqui no mapa onde ela está. No mapinha aqui embaixo, em um quadrado vermelho. Ela está no contato, no limite convergente, onde está a placa de Nazca e a placa sul-americana se chocando. Então ali está uma foto da Cordilheira dos Andes. É uma unidade geológica que tem mais de 4.000 metros de altitude. Essas grandes cordilheiras são formadas por esse movimento convergente de placas tectônicas. Já essa linha escura que você vê contornando o continente, é uma fossa abissal que se formou no oceano também pela subducção da placa oceânica, né? Movimento convergente. A placa oceânica afundou e a placa continental meio que subiu sobre ela, formou essa fossa. Então, toda vez que você lembrar de movimento convergente, aí você lembre das cordilheiras e das fossas abissais. A Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo do planeta, também se formou a partir desse movimento convergente de placas tectônicas. No caso dela, foram duas placas oceânicas que se chocaram e formou uma fossa de quase 10.000 metros de profundidade. Então, vamos para o último tipo de movimentação de placa, que é o movimento transformante. Nesse tipo de movimento, as placas elas nem estão divergindo
se separando e nem estão convergindo, que é se colidindo. Eles estão se movimentando unilateralmente, como assim, uma do lado da outra, e geram alguns processos, algumas estruturas geológicas na superfície, né, do planeta. Geralmente, com esse movimento transformante, ocorrem falhas. O que seriam falhas? Falhas geológicas. São como fosse rasgos na próprio relevo, na própria estrutura geológica, que são bem evidentes na paisagem. Eu vou passar e vou mostrar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro do que é uma falha. Esse é o exemplo clássico e bem visível de uma falha geológica. Essa falha é em decorrência desse movimento transformante, né? Essa é a falha de San Andreas, que fica na Califórnia, e é o exemplo mais comum e que você vê nitidamente que é como se tivesse um rasgo, um corte no relevo, né? Isso é resultado do movimento transformante. Então, vocês viram os três tipos de movimentos de placa, viram que as bordas, os limites onde as placas estão se movimentando, são os locais onde ocorrem terremotos, tsunamis com maior frequência. E são os locais mais instáveis sismicamente do nosso planeta. E aí você se pergunta, por que no Brasil não tem terremotos? É uma pergunta bem, como eu posso dizer, comum, né? Porque a gente vê notícias de terremotos em vários locais, terremotos e tsunamis em vários locais do planeta, mas no Brasil a gente não tem. E por que isso acontece? Porque esses eventos de terremoto, tsunami e atividade vulcânica ocorrem geralmente nas bordas das placas tectônicas, que é ali onde elas estão em contato com outras placas, ou estão se separando ou estão se colidindo. Então, as áreas que ficam no centro dessas placas tectônicas, no meio, em partes mais afastadas das bordas, onde está tendo o contato de uma placa tectônica com outra, são áreas que não ocorrem, não assim com uma magnitude muito grande, terremotos e tsunamis. E aí você vê na imagem, o Brasil ele está no centro da placa sul-americana, no meio da placa. Não está localizado nem próximo de áreas de borda das placas. Então, por isso, o Brasil ele tem uma certa estabilidade em relação a atividades tectônicas. Mas, sim, não é por isso que não exista registro de tremores no Brasil. Você pesquisar em jornal, você vai ver que várias cidades já sentiram alguns tremores de terra e tal. Mas é porque tremores muito intensos, eles podem acontecerem, eles acontecem geralmente na borda das placas tectônicas, onde elas estão em contato com outras placas, mas se for um tremor muito forte, ele pode atingir o meio da placa tectônica. Ele pode se propagar até o meio da placa, né? Então, claro que não com a mesma intensidade que ele vai se propagar em regiões que estão perto do seu epicentro, né? O local onde ele ocorreu. Mas pode acontecer. Então, essa foi a aula de placas tectônicas. A próxima aula já vai ser a última desse assunto de geologia e a gente vai partir para um assunto de geografia humana, que é geografia da população. Então, eu vou deixar várias questões
do Enem, de vestibulares, sobre esse assunto para vocês. E tentem responder qualquer coisa. Podem falar comigo pelo WhatsApp do grupo, que eu tiro as dúvidas. E obrigado por ficar até o final. E se o áudio não ficou com qualidade, me desculpe, mas como eu já disse, eu estou gravando com um telefone. Então, um abraço a todos.